Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui, pessoal, vamos falar sobre o circuitinho HDMI, tá? Sobre o circuito de imagem, certo? HDMI do PS3. E o que acontece, galera? Vou fazer aqui um panorama geral aqui, certo? Então vamos lá. Temos a placa do Play 3 aqui como um todo. Esse aqui é um Super Slim. Aqui eu tenho, certo? Vamos colocar aqui na microscópio. Beleza? Aqui eu tenho a minha GPU, certo? Aqui, deixa eu pegar aqui uma chavezinha para que vocês, ó. Aqui em cima eu tenho o modelo dela, certo? É uma D1530 5C, beleza? E aqui, mais acima, eu tenho os meus CI de decodificador. Esse eu posicionei aqui, que é esse carinha aqui, ó. Ele é o que decodifica o sinal de imagem HDMI. E esse aqui do lado é o que decodifica o sinal de imagem AV, certo? Ambos, certo? Tanto um quanto o outro, quem libera esse sinal, certo? A imagem é a nossa GPU gráfica. Esse aqui é o chip gráfico, certo? Só que a GPU, ela libera o sinal de imagem e ao chegar nesses CIs, eles decodificam e manda, certo? Para a saída, aqui, ó, para o conector HDMI, para o conector AV. E aí, por sua vez, vai para a televisão. Beleza? Vai para a TV. Só que o que acontece? O que a gente vai falar aqui nessa aula? Vamos falar aqui sobre esse carinha aqui, né? Que é o carinha que usam. Aquele lá, que é esse outro aqui, ó, do AV. Basicamente, ninguém usa isso aí. Certo? E esse camarada aqui, esse 6zinho, ele dá muito problema. Então, a gente recebe muitos videogames com defeito de ligar e não apresentar imagem, certo? Tem alguns outros defeitinhos também e esse aí causa, certo? Como, por exemplo, tem um defeitinho que ele causa bem característico, certo? Que é bem interessante. É como, por exemplo, você liga o videogame ele vai ligar, certo? O cooler não vai girar, tá parado. Ele vai passar ali mais ou menos 1 minuto dessa forma, ligado e sem imagem. E aí, depois desse tempo, o cooler começa a girar. A gente vê que aqui em cima, o LEDzinho piloto, ele começa a piscar, tá certo? Esse LEDzinho aqui, ó, que é o LED que indica o processamento aí do HD. E o videogame libera imagem no AV, certo? Não libera no HDMI. Isso é um problema característico do CI, certo? O próprio CI. Outro defeito também que esse carinha causa o videogame ele fica sem standby, não acende LED. Só que se você apertar, ele dá um bip e para. É só isso que ele faz. Bem característico do CI HDMI com defeito, certo? As linhas de alimentação aqui entram em curto, causando esse problema. Beleza? E aí, isso é no próprio CI. E aí a gente consegue diagnosticar com algumas análises, algumas medições. E aí são essas medições que eu vou mostrar para vocês agora, certo? Para que através dessas medições você consigam diagnosticar se existe um defeito no CI ou não, certo? Ou se existe chance desse CI não estar totalmente bom e ser necessária a substituição. Então vamos lá. Outro sintoma, pessoal, rapidinho aqui. Ele causa, por exemplo, você liga o videogame da imagem, mas de repente fica piscando a tela, né? A imagem fica chuviscando, ela pisca e volta, fica sumindo, fica nessa. É um sintoma característico desse aí com defeito, certo? E aí, como é que a gente vai diagnosticar esse problema? Nesse caso aí, certo? Qualquer um desses casos que eu passei aqui, a gente vai fazer algumas medições. Vamos lá, vou mostrar aí para vocês o que é que a gente vai medir. Vou colocar aqui o meu multímetro, a gente vai ligar ele, multímetro, vamos selecionar essa escalazinha aqui, ó, de semicondutores, é a escalazinha de diodo, vou mostrar aqui para vocês. Ó, tem esse símbolozinho aqui, ó, do diodo, vocês podem ver aqui em cima. A tela do multímetro tá arranhada, gente, mas dá para ver. Esse símbolozinho aqui, ó, tá vendo? Do diodo, beleza? Olha aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, beleza? Ó, então, escalinha de diodo, certo? Que é a escala de semicondutores. Consigo colocar essa outra câmera aqui. Lá. Vou pegar aqui o foco.
Agora a câmera foco. Quero que essa outra câmera aqui foque para a gente poder continuar. Beleza, focou. Então bora lá. Vou botar o multímetro aqui de lado. Vocês vão acompanhar aqui essa câmera da bancada. E aqui eu vou alinhar no meu CI. Certo? Onde a gente vai analisar. Beleza. Então vamos lá. Quais são as primeiras medições que eu posso fazer aqui nesse CI? Para a gente ter uma ideia se ele está bom ou não. Esse CI dessa placa aqui, gente, ele está bom, certo? Então vamos lá. Primeira medição. Olha só. Vocês estão vendo esse componente aqui? Certo? Esse carinha aqui é um capacitor, beleza? E nesse capacitor aqui, ó, nesse lado aqui, certo? É o lado positivo, onde entra a tensão. Aqui chega a 3.3 volts, certo? Essa aqui é a linha de alimentação, uma das linhas de alimentação do CHDMI, beleza? Medir nessa linha aqui. Vou mostrar algumas formas que a gente pode medir, certo? Para a gente poder diagnosticar problemas aqui. A primeira é ponteira preta no terra e ponteira vermelha nesse lado aqui, que é o lado positivo. Observem lá que o meu multímetro me deu um valor ali de 0.625V, ou seja, 625 mV, certo? Por que ele está me dando essa medição em volt? Porque eu estou usando a escala de semicondutores, certo? Se eu tirar aqui da escala semicondutores, deixar apenas na escala ômica, que é a escala de resistência, certo? Aí eu vou medir a resistência da linha. Então, eu boto aqui, ó, ele vai calcular. Então, eu tenho lá 1 mega, mais ou menos. Ele está caindo um pouquinho, a gente vai esperar ele fazer a leitura precisa. Mas, ó, uma resistência bem alta, bem alta, bem alta mesmo, certo? Então, beleza. Mas essa linha aqui você pode medir tranquilamente os motores, deixar apenas na escala ômica, que é a escala de resistência, certo? Aí eu vou medir a resistência da linha. Então, eu boto aqui, ó, ele vai calcular. Então, eu tenho lá 1 mega, mais ou menos. Ele está caindo um pouquinho, a gente vai esperar ele fazer a leitura precisa. Mas, ó, uma resistência bem alta, bem alta, bem alta mesmo, certo? Então, beleza. Mas essa linha aqui você pode medir tranquilamente usando escalinha de diodo, tá? Então, esse lado aqui é o lado positivo. Ponteira preta no terra, você vai ter esse valor aí, ó, de 600 milivolts, mais ou menos isso. É nessa casa, 600, 610, 630, fica por aí, tá? Outra medição que você vai fazer é a medição de condução reversa na linha. Você vai botar a ponteira vermelha dessa vez no terra e ele vai dar em torno de 300 e um pouquinho, certo? Ó. Pronto. Fez essa medição aqui, show de bola. Tá nesse padrão, então significa que inicialmente a gente está com o CI teoricamente bom, certo? Pelo menos a parte do VCC, que é onde recebe a alimentação, tá ok. Você pode também fazer essa medida em cima do próprio capacitor, certo? Usando as duas ponteirinhas. Vermelha aqui, porque esse lado aqui é terra também, ó. Fez isso, ó. Mediu. Inverti as ponteiras. Medir também. Você vê que está o mesmo valor, certo? Então você pode fazer isso. Então, primeira linha que eu vou medir é essa linha aqui. Tá ok? Beleza, show de bola. Tranquilo. Então, agora tem uma outra medição que a gente vai fazer aqui, que essa é muito importante também, porque às vezes a gente mede aqui, tá ok, certo? Que, por exemplo, se ele desse aqui 500, 520, 530, certo? Milivolts, usando essas medições que eu mostrei para vocês, condução reversa, ele desse aqui 200, 150, significa que esse carinha está em fuga, então ele precisa ser substituído, certo? Porque tá baixa, beleza? Então, se atentem a isso. Os valores dentro dessa média de 600, 650, 300 na condição reversa, 320, 330, então é por aí. Agora deu muito baixo, 200, 150, já suspeite dele e você vai ter que fazer a substituição. Agora, tem muitos casos que você vai medir aqui, certo? Vai fazer essa medição na linha da WCC aqui e ele vai dar ok.
certo? E aí o que acontece? Você vai fazer outra aferição aqui. E agora, você vai fazer aqui, ó, nessas bobininhas, nesses indutores, certo? Aqui é o seguinte, pessoal, olha só. Vou explicar para vocês aqui. Quando os sinais saem daqui do CI, eles passam por esses carinhas aqui antes de vir para o conector, para do conector e pelo cabo até a TV, certo? Então aqui, esses carinhas aqui, eles podem abrir. E aí, se alguma dessas linhas certo? O sinal não estiver passando de um lado para o outro, não vai dar imagem, vai ter falha, ou enfim, vai apresentar alguma coisa. Então você vai ter que, primeiro, medir a continuidade desses indutores. E aí como é que você vai fazer? Eles são, então no caso, cada um desse aqui, ele tem 4, tá? Então, são 4 aqui e 4 aqui. Então você vai fazer essa medição dessa forma, ó. Um lado aqui e no de cima, no pé de cima, ó. Você vai, deixa eu ver se eu posiciono bem aqui. Pronto, viu lá no meu multímetro que zerou? Por quê? Ó? É a mesma coisa que tá fazendo isso, ó. Certo? Então, ele não pode se cruzar, como por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, lado aqui, vou trazer para cá, e ele não vai me dar nada. Certo? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá ok, mas aqui ele não pode me dar nada, ou seja, ele não pode conduzir, certo? Cruzando um com o outro. Beleza? Essa condução em diagonal ela não pode acontecer, certo? Então vamos lá, a gente agora vai medir esse outro lado aqui, ó. Ok, vamos para esse outro aqui. Ok, vamos para esse. A mesma coisa acontece aqui, ó. Lá. Vou pegar bem aqui a ponteira do multímetro. Ok, vamos para o outro lado. Ok. Ok. E aqui. Ok. Então eu sei que esses indutores estão bons. Beleza, não vou precisar mexer aí, não vou precisar trocar nenhum deles. E agora, tem uma que é muito importante, que é a medição de condução reversa da linha. Para a gente saber como é que está o bloco aqui interno, certo? Responsável. Então a gente vai fazer aquela medição que fez aqui, vamos fazer aqui também. Ponteira vermelha no terra, e agora a gente vai com a ponteira preta de 1 a 1. Essa medição que eu estou fazendo aqui não é para aferir a bobina, certo? Para aferir o CI. Então ela tem que dar em torno de 560 e 550 milivolts cada uma. Aqui, ó. Ó, 550, 550, 550, 550. Vamos para cá. 550, 550, 560, 560. Então, isso me mostra que o meu CI, 90% que ele está bom, certo? Então, não tem problema aqui nesse CI. Essas medições que a gente faz aqui, já dá para a gente descartar problema do CI HDMI. Em todos os CIs que eu medi, certo? Que eu medi, e eu peguei esses valores aqui, todos estavam bons, certo? Agora, pegou alguma alteração nessa linha, por exemplo, se eu vou medir aqui, ó, basta qualquer uma dessas. Eu vou medir aqui, por exemplo, esse lado aqui, e ele fez isso, ó, zerou, opa, o bloco, certo, interno, responsável por essa linha aqui, está em curto. Ou se ele estiver baixo demais, está em fuga, certo? Se ele estiver lá com 250, com 300, com 150, está em fuga. E aí, nesse caso, não adianta. Basta qualquer uma dessas linhas aqui estarem assim e vamos ter um problema interno no CI. Aí, nesse caso, a solução é a substituição do próprio CI decodificador de imagem, que é o chamado CI HDMI. Beleza?
Outra coisinha que eu quero passar para vocês aqui bem rapidinho é o seguinte. Vamos dizer que vocês vieram aqui e mediram, tá tudo ok, não tem nada errado. Mesmo assim ele não tem imagem. Antes de você conector, que às vezes o conector também dá problema, tá? Vocês vão ligar o videogame e ver se tá chegando aqui, ó, 3.3 volts. Deixa eu focar aqui. Liga o videogame e mede aqui, ó. Se vai chegando 3.3 volts, beleza. Então deixa eu mostrar aqui a vocês uma coisa, ó. Eu vou energizar aqui, colocar minha fonte aqui no videogame. Vamos medir lá no capacitor, para vocês verem aqui, ó. Olha para o multímetro, lá no capacitor. Olha lá, 3.3 volts, tá? 3.2 tá chegando aqui, beleza? Vamos virar a placa aqui ao contrário. Vamos medir aqui no reguladorzinho, pra gente ver aqui. Aqui, esse aqui, esse carinha mesmo. Volts. Pronto, aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar o multímetro aqui. Só procurar aqui a posição que pegue o reguladorzinho, tá? Bora lá, vou botar o multímetro aqui. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Ó, tem um cantinho. Cadê meu pai? Vai aterrar o direitinho aqui. Olha aqui, ó. 3.3 volts, tá? Pode ver bem no cantinho, ó. Deixa eu posicionar aqui melhor. Bem no cantinho aqui. 3.3 volts, beleza? Então, é isso aí. Se vocês seguirem esse passo que eu mostrei aqui para vocês, vocês vão conseguir tranquilamente resolver, diagnosticar problemas aí no seu HDMI e estarem aí resolvendo-os, beleza? Então, gente, fiquem com Deus até a nossa próxima aula, beleza? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, volta a aula tudo para o início novamente, para vocês poderem conseguir compreender o conteúdo que foi passado aqui. Valeu, gente. Fiquem com Deus.